Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Nelson Brasil, primeiro vice-presidente da ABFINA, Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, que foi uma das entidades signatárias desse documento em defesa do investimento, subscrito por 12 entidades representativas da indústria brasileira em defesa do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que vem sendo vítima de uma campanha sistemática e até feroz, porque está financiando a indústria brasileira com taxas de juros muito abaixo da Selic, fixada pelo Banco Central. Como esse documento, doutor Nelson, não teve a repercussão merecida, né? Ele ficou quase encerrado nele mesmo. O senhor poderia resumir as razões da iniciativa desse documento e os argumentos que são expostos nele? Realmente o BNDES vem adquirindo cada vez mais uma posição muito forte de banco de promoção do desenvolvimento econômico e social do país, numa aderência muito forte com políticas públicas e de forma consistente em seus propósitos. Eu que atuo na área do complexo industrial da saúde, posso dizer e afirmar que o PAC da Saúde, que foi objeto de uma proposição do ministro Temporão aprovada pelo presidente Lula, ele vem sendo contemplado prioritariamente nas linhas de atuação do banco, através do programa Profarma, que vem batendo sucessivos recordes de aplicação nesse estratégico segmento, setor produtivo nacional. Em outras áreas, o banco também tem atuado fortemente no sentido de fortalecer a empresa nacional, a empresa que opera no Brasil, gera empregos, cria renda, e inclusive permitindo que essas empresas acessem ao mercado internacional, criem subsidiárias e passem a ocupar espaços naqueles mercados. Isso acaba tendo repercussão até no preço do medicamento, no caso dos genéricos? Certamente, certamente. O banco, utilizando o sistema de taxa de juros TJLP, como se chama, taxa de juros de longo prazo, ele não só se remunera a si mesmo, o banco, nos recursos que ele capta, como ainda tem um lucro operacional razoável que sustenta amplamente as operações do banco. E os bancos privados que gozam da Selic, né, que é uma taxa que está quase o dobro, um pouco mais do que o dobro. Bem maior. Maior? Querem que a TJLP vá para próximo deles, para eles também entrarem nesse mercado do desenvolvimento. Só que aí não vai ter desenvolvimento, porque para haver investimento tem que ser com juros muito baixos, e em alguns casos até juro negativo, com subsídio do Estado, conforme amplamente é feito pela indústria, políticas industriais de primeiro mundo. Nós sabemos dos casos norte-americanos, toda a indústria de materiais relacionados ao sistema de defesa, amplamente subsidiado pelo Estado, a inovação tecnológica, a implantação de indústria, fabricação de novos materiais, novos componentes, pelo setor privado, subsidiado, garantido nas compras públicas, em um investimento subsidiado, na área da informática, a própria indústria automobilística, que já tem um século, no governo Bill Clinton, foi subsidiada amplamente para se informatizar e poder concorrer com
japonesa ou coreana. Ainda agora o Obama teve que salvar a General Motors, uma empresa atrasada, né, em relação às indústrias asiáticas. Não tem dúvida nenhuma. Tem essa ação do Estado proativa em favor do setor produtivo não pode ser visto como apoio a empresários inoperantes. Tem que ser vista como apoio a empresas que geram emprego e produzem rendas para o país. Uma das alegações contra o BNDES, né, a alegação artificiosa, né, é que ele privilegia setores da atividade econômica que não deveria privilegiar. Por exemplo, agronegócio, minérios, quer dizer, produtos primários de exportação sem maior valor agregado. Mas o senhor acaba de dizer que o BNDES está viabilizando a indústria farmacêutica nacional. Os setores industriais de ponta estão satisfeitos com os procedimentos do BNDES ou estão contra esse... Plenamente satisfeitos. A ação do BNDES é uma ação absolutamente indispensável para o soerguimento dessa indústria que foi canibalizada nesses anos de abertura inepta, irresponsável dos anos 90 e que só a partir do, eu diria, segundo mandato do presidente Lula que realmente começaram a surgir medidas que se explicitaram em resultados palpáveis, como é o que a gente verifica hoje nas ações do BNDES. Tem que ser louvado e aplaudido. Uma outra alegação é que o BNDES toma dinheiro emprestado do governo federal pelos juros da taxa Selic do Banco Central, estão lá em cima, né? E empresta pelos juros a longo prazo da taxa de juros de longo prazo, TJLP. E que com isso é dinheiro público que está sendo doado a esses empresários parasitários. Como é que o senhor responde a isso? Eu diria que se há algum parasita é o sistema bancário que coloca a Selic lá em cima. O que não é que tenha que subir a TJLP. A Selic é que tem que baixar a níveis compatíveis com o mundo com o qual nós estamos competindo. O Brasil pratica a taxa de juros estratosféricos. É o país que tem as maiores taxas de juros no mundo. Nós vamos competir com os Estados Unidos com taxa de juros praticamente zero, em torno de 1. Japão é negativo. Todos os países que estão nesse mercado competitivo, a taxa de juros é irrisória. Nós aqui estamos com taxa de juros real da ordem de 7%, 8%. É um valor totalmente... Tem que baixar. Na crise iniciada em 2008, quase todos os países do mundo baixaram as suas taxas de juros, a ponto de adotarem taxas de juros negativas. O Brasil fez o contrário, aumentou, né? Como é que se explica isso? Eu acho que aí as explicações são complicadas porque a gente entra no imaginário. O que realmente não se pode, porque não se pode comprovar. A alternativa seria praticar taxa de juros descendentes para se ver. Então, se há tanta segurança nesse sentido, é sinal que, em baixando a taxa de juros, vai voltar o processo inflacionário. Então, vamos experimentar baixar 1%, 1,5%, para ver se retorna ou não, se isso através de... Isso é verdade ou é pretexto? Porque, aparentemente, a filosofia do Banco Central é conter o desenvolvimento. Não pode desenvolver mais do que isso. Quando se desenvolver um pouco mais, é tanto emprego que se gera, é tanta escola que se pode construir. Sem dúvida nenhuma. O investimento canalizado para o setor produtivo num primeiro momento, reforçado por políticas públicas que propiciem a defesa do mercado interno, isso também tem que ser casado.
Não basta oferecer dinheiro, basta se as políticas públicas elas serem favoráveis à importação, como são hoje. Hoje o sistema de defesa comercial praticamente inexiste. Todos os países do mundo se preocupam com o mercado interno. O Brasil, ele fica derrapando aí, com medo de ferir um preceito neoliberal que lhe foi imposto pelo primeiro mundo. Temos que defender o mercado, temos que ter políticas públicas. O poder de compra do Estado que foi esfacelado nos anos 90, extinção da SEMI, etc., tem que ser novamente trazido para cá. Compras públicas têm que priorizar o produto fabricado no país, como os Estados Unidos fazem desde 1933, pelo Buy American Act, 15, 30, até 50%, no caso de material de defesa, pode ser até 50% mais caro, mas sendo produzido lá dentro, os órgãos do Estado, o governo americano, prefere o produto fabricado lá. E no Brasil, o poder de compra para a área de saúde, que eu conheço bem, representa 25% do mercado total de medicamentos, é comprado pelo sistema de saúde, pelo SUS. Se isso fosse utilizado na sua íntegra para o setor, para o produto nacional, estimulado pelos financiamentos disponíveis pelo BNDES, o Brasil seria exportador e inovador na área de medicamentos. Quer dizer, o Brasil lucraria com isso, além de praticar uma política de justiça social, tornando os medicamentos mais acessíveis, o Brasil lucraria com isso. Certamente, seríamos até exportadores. Além do setor farmacêutico, que outros setores estratégicos da nossa economia foram agredidos e praticamente destruídos por essa farra dos importados, como foi chamado pelo próprio presidente Fernando Henrique? Olha, os eletroeletrônicos, de uma forma geral, bens de capital, né, esses são empresas signatárias aí, a BINE, a BIMAC, todas sentiram na própria carne, justamente nos produtos com maior densidade tecnológica, né? Produtos em lançamento, ainda numa fase de preços que estavam para amortizar os investimentos feitos, competindo com indústrias que já estavam com preços acomodados ao mercado. É impossível. E essas empresas estrangeiras operam com juros, quando levantam dinheiro no seu país de origem, pagam juros baixíssimos. Evidente. A competição não é isonômica. A grande hipocrisia desse mercado neoliberal é que não há isonomia nessa concorrência. A produção dos países de primeiro mundo normalmente são extremamente subsidiadas e apoiadas pelos respectivos governos. Se fala muito que o produto chinês ele vem barato porque a mão de obra é barata, por isso, basicamente até pode ter algum efeito nesse sentido, mas o fundamental é que o produto de exportação chinês é fortemente subsidiado nas suas exportações. Na área que eu atuo, na área de produtos farmacoquímicos, farmacêuticos, o produto exportado pela China nessa área química, além de liberação total dos tributos que deve ao governo chinês, ainda recebe uma alavancagem de 20% de subsídio para a exportação. Como é que esse produto, que vem sem nenhum tributo e ainda ganha sob uma margem de 20% para exportar, chegando no Brasil, pode competir com um produto fabricado aqui com uma carga tributária de 35%, sujeito a um regulatório extremamente rígido que é o brasileiro, competindo contra produtos que não têm um regulatório com essa rigidez. Foi assim que as exportações chinesas
praticamente destruíram a indústria têxtil brasileira? Certamente. E a área de sapatos, não é? Couro, isso aí é por aí, não é? Não há isonomia. Se houvesse uma auditoria que estabelecesse exatamente a isonomia, quer dizer, a mesma condição de oferta dos dois lados, a indústria brasileira seria competitiva. Hoje, lá na China, Cantão e assemelhados, o que se encontra de empresas gaúchas produzindo sapatos lá, foram para a China? Estão lá. Não é porque a mão de obra é mais barata, porque eles levaram até os brasileiros, os gaúchos, foram fazer lá o design que eles faziam aqui. Acontece que para exportar de lá, eles não só não pagam tributo local, como ainda tem um subsídio para exportar. E aqui no Brasil essa carga tremenda e não tinha nem subsídio. Se essas indústrias gaúchas, nós vamos ter que fazer um intervalo, essa pergunta fica para o próximo bloco. Se essas indústrias gaúchas, admiráveis, né, em vez de se instalar na China, pudessem se expandir no Rio Grande do Sul, o Brasil ganharia alguma coisa com isso? Até já. As mulheres já superaram muitas barreiras. Chegou a hora de superar mais uma, o medo de falar da violência. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. O serviço é gratuito, confidencial e atende 24 horas. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Nelson Brasil, primeiro vice-presidente da ABFINA, Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, sobre um recente documento subscrito por 12 entidades do setor industrial em defesa do BNDES, o nosso Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que vem sendo atingido por uma campanha sistemática e até furiosa, comandada por interesses, na verdade, antinacionais. A última pergunta que ficou para o Dr. Nelson foi a seguinte: ele nos contou aqui que as indústrias de calçado do Rio Grande do Sul, que são fantásticas, né, estão se instalando na China, né, porque lá não pagam os mesmos impostos da ordem de 30 e tantos por cento que pagam aqui, e, além disso, tem um subsídio de 20%. Quer dizer, é mais vantajoso produzir na China do que produzir no Rio Grande do Sul. Então, a pergunta que ficou foi a seguinte: se tivessem estímulos aqui para ampliar a sua produção no Rio Grande do Sul, o que é que o Brasil ganharia com isso? Certamente, não somente a geração de emprego seria ainda mais efetiva em impostos altamente qualificados, como também renda, desenvolvimento econômico e social, seria a ativação dos negócios no país. Nós estamos pensando na ABFINA em sugerir um programa para o governo nessa área tributária, no sentido daquela produção nova que ocorrer no país sofrer ou merecer uma redução tributária na área de impostos federais, no mínimo, se possível, INSS, somente naquela adicional que vier em substituição às importações, que hoje são elevadíssimas. Veja bem, as importações, eles se pagam tributos, é no país de origem. Então, elas estão entrando no país sem recolher nada para o Brasil. Se passarem a ser fabricados aqui e não tiverem tributo, ou tiverem tributos reduzidos, o governo não está perdendo nada. Pelo contrário, poderá estar até ganhando, além de criar empregos aqui. Sim, quer dizer, além de não criar empregos aqui, o Brasil está criando empregos até na China. Até na China. E até levando brasileiros para fazer isso lá na China. Não é a mão de obra chinesa, é o funcionamento do sistema. Lá, ele vai fazer compras lá.
compras que podia fazer aqui. Evidente. O governo não tem... Qual é a visão que o governo tem dessa questão? Meu caro, desculpa, a minha resposta é um pouco antipática, mas que governo? Governo, eu me recordo que havia, quando tínhamos o Juscelino, quando tínhamos, até o período militar, um poder central que tinha um planejamento de Estado, que tinha articulação nas políticas, nas medidas públicas, concertadas em parceria, até em certo momento, no período militar, até impostas ao setor privado, mas havia um poder que trabalhava de forma articulada. Infelizmente, com a Constituição de 88, talvez até como resposta àquele autoritarismo do período militar, ocorreu no país uma descentralização muito grande, acabou com o poder central. Hoje nós temos um arquipélago de ilhas que pensa, decide e age independentemente, sem nenhuma adesão a um projeto nacional. Quando eu digo que governo, não é o governo Lula, não é o presidente. Está faltando um poder central que tenha um projeto nacional de desenvolvimento que seja articulado e implementado pelos diferentes segmentos da sociedade, diferentes regiões, os municípios do Estado, estou trabalhando em consonância. Não pode. Esse é o segredo da China, esse é o segredo da Índia, esse é o segredo até dos Estados Unidos, que de uma forma até um pouco regulamentada, mas existe uma cabeça de pensamento de Estado naquele país. Bom, hoje nós sabemos que no governo Collor houve uma ordem expressa para destruir os arquivos do Conselho de Desenvolvimento Industrial. Era a política industrial do governo Geisel, a memória estava tudo ali. Isso não foi destruído porque um funcionário do governo escondeu acho que na garagem da casa dele, e quando houve o impeachment, as coisas mudaram no Brasil, ele foi e devolveu esses documentos todos que ele salvou. Hoje nós conseguimos recompor pelo menos uma parte da política industrial que já tivemos? Olha, no governo Fernando Henrique, dizia Pedro Malan, a melhor política industrial é não haver política industrial. Era proibido se pensar em política industrial. No governo Lula, que começou em 2002, foi retomado a discussão. Agora, ainda sob a influência daquele assembleísmo que eu me referi da Constituição, se gastou 4 anos formulando diagnósticos para se chegar a uma política industrial tecnológica de comércio exterior, a PTIC, do governo Lula, mas a não ser o BNDES, que começou já no primeiro mandato a atuar, os outros órgãos do governo não explicitaram essa política em nenhuma medida objetiva, não se traduziu em fatos. No segundo mandato, em alguns setores, como o Ministério da Saúde, sob o comando do Temporão, aí veio o Pacto da Saúde e definiu o complexo industrial da saúde, uma série de portarias, foi feito o licenciamento compulsório. Sim, quebraram a patente do famoso Viagra. O Viagra, ele foi no judiciário, mas inclusive por decorrência de prazo. Mas o Eflavirenz era um antirretroviral que estava em pleno prazo de validade a patente. O ministro Temporão tentou durante quase um ano reduzir o preço para atender os nossos doentes, aqui os aidéticos, e ele conseguiu uma redução, ele expedia 40%, conseguiu reduzir 3%. Foi o mais que o laboratório se propôs. Então ele disse, bom, se vocês não querem, eu tenho uma possibilidade legal, lei brasileira
acordo internacional de licenciar compulsoriamente para fabricar no país, não é para uso comercial, para o atendimento à população. Licenciou, o Lula assinou um decreto licenciando, e nós reunimos 3 empresas nacionais que fizeram o princípio ativo em um ano desenvolveram o processo de fabricação e ofertaram o princípio ativo para Farmanguinhos e Lafayette fabricar o medicamento. Totalmente atendido. Milhares, dezenas de milhares de vidas estão sendo salvas graças a isso. Não, e nós sabemos da tragédia da África do Sul, né? Um governo frágil, depois de toda aquela luta, né? Um governo frágil. Né? A incidência do HIV e da AIDS na África do Sul é uma tragédia tremenda. O Brasil... E um custo elevadíssimo esses programas. Né? O programa anti-AIDS do Brasil é referência mundial. Isso aí tem sido feito muito bem. Agora, ainda que não haja uma política industrial sistemática no governo, o senhor diz que o BNDES está executando o equivalente de uma política industrial. Em consistência com esses princípios. O que estão faltando são outros instrumentos como esse que eu me referi, poder de compra do Estado. A Petrobras tem aumentado o índice de nacionalização das suas encomendas. Isso é também um embrião de política industrial? Certamente. A Petrobras é absolutamente a melhor ilustração de como se faz uma política industrial capitaneada por uma grande empresa nacional. Ela dá preferência aos produtos fabricados localmente, tem um cadastro de referências, não tem essa de licitação pública por leilão, por pregão na base do menor preço. Essa aplicação da lei do pregão na indústria farmacêutica e farmoquímica que levou ao sucateamento da indústria nacional. Pela importação desses produtos fajutos. A Petrobras, durante um bom tempo, encomendava plataformas lá em Singapura, porque a plataforma feita em Singapura não pagava imposto aqui. A plataforma feita aqui pagava imposto aqui. Então hoje mudou. Né? Agora, o senhor é um empresário privado. Em certo sentido, é um capitalista. E tem toda essa admiração pela participação do Estado, pela intervenção do Estado na economia? Não, evidentemente, o Estado, eu diria que não deve entrar em atividades onde o setor privado nacional tem condições, está executando, fabricando produtos segundo as leis de mercado, em condições de competitividade. Indiscutivelmente, a empresa essencialmente privada tem muito mais agilidade empresarial, ela consegue atingir objetivos ao menor custo, é mais rápida, mais ágil, mas em setores estratégicos da economia, o papel promocional do Estado é indispensável, como é o caso do petróleo. A Petrobras ela é um emblema de participação, de sucesso do Estado na atividade produtiva. E, eu diria mais, não só produtiva, como pelo fato dela conseguir, no seu entorno, reunir uma série de outras produções de atividades produtivas e de serviços no país. Já houve, em torno da Petrobras, uma rede de mais de 5.000 empresas funcionavam no Brasil, criavam emprego no Brasil, que eram fornecedoras da Petrobras. Com a farra dos importados, quase todas elas desapareceram. Algumas foram vendidas, né, para empresas estrangeiras, outras simplesmente desapareceram. E isso está ressurgindo agora. O da Petrobras está, porque a Petrobras realmente ela retomou essa preferência ao produtor nacional. Então, em certo sentido, se poderia dizer, ainda que isso pareça uma heresia aos olhos do neoliberalismo, que a intervenção do Estado na economia pode estimular e desenvolver a iniciativa privada? Eu não diria pode. Eu acho que a única forma de um país emergente
poder galgar patamar de primeiro mundo é se tiver um Estado proativo, capitaneando políticas e realizando, inclusive, parcerias público-privadas. No setor da saúde, nós estamos desenvolvendo um programa de parcerias público-privadas dos laboratórios oficiais com empresas privadas que desenvolvem e produzem um princípio ativo. Há um contrato, em vez de ser compras episódicas a cada 3 meses pelo menor preço, esses laboratórios oficiais, com os recursos do Ministério da Saúde, eles são influenciados no sentido de contratar a fabricação desses medicamentos no país, para contratar em horizontes de médio e longo prazo, contrato de 5 anos, em torno disso, para ter um horizonte de tempo razoável para o empresário privado investir no desenvolvimento tecnológico, na fabricação, amortização de seus custos e fornecimento contínuo durante aquele período a um preço pré-ajustado e decrescente nesse período, criando uma competência para ele depois até atingir outros mercados. Isso está sendo feito em parcerias aqui no Brasil, já tem cerca de quase 20 parcerias montadas com empresas, inclusive tem empresas multinacionais que vieram para cá, entenderam isso, estão aqui. Estão criando emprego aqui. Criando emprego aqui, fazendo exatamente. Essa é bem-vinda. É bem-vinda, é evidente, a gente quer produção. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Para terminar, o que é que o senhor reivindicaria do próximo governo em matéria de desenvolvimento e política industrial? Projeto nacional. Projeto nacional. Nós temos muito discurso, nós temos muito boas demonstrações de boa vontade, de boas intenções, é uma pleiade de ideias. Vamos transformar tudo isso em plano de metas, tipo Juscelino, objetivos definidos, focados, instrumentos, e o presidente fazer como no passado. Nós já tivemos presidente que todo dia de manhã, primeira hora, chamava o seu ministro de planejamento, vamos ver como é que está essa meta, vamos ver como é que está isso, articular os atores. Se tiver um presidente que faça isso, os outros atores, os outros, vendo isso, vão trabalhar por um Brasil como a gente quer. Obrigado. O nosso programa de hoje prossegue com o caderno cultural Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. Hoje temos no Livros na Mesa um misto de poeta, cantora, atriz, dubladora, que é essa artista completa, Thelma Costa. Thelma, muito obrigada por estar aqui conversando conosco. Nossa, é uma honra, um prazer enorme. Eu recebi o teu convite assim, como se fosse ir para o Oscar. Isso aqui é um momento de Oscar, muito especial. Obrigada mesmo por esse convite por parte de todos, né, do canal e principalmente a Estação das Letras. Nós aqui do Livros na Mesa que ficamos satisfeitos com a sua presença, Thelma. Thelma, eu quero que você fale um pouco dessa multiplicidade de atividades no terreno artístico que você desenvolve. Eu agora há pouco tive o prazer de ouvir você, de ver um show seu em Portugal, né, em Vila Nova de Famalicão, na área do Porto, né? Thelma em pessoa, e eu fiquei assim muito, muito impressionada. Eu já conhecia seu trabalho, né? E fiquei muito impressionada com esse trabalho. Queria que você falasse um pouco de cada uma dessas facetas, porque você também é uma professora de canto, organista. Quer dizer, como é que a música, né, entrou, né, na sua vida e como a literatura também costura
essa sua veia musical. Exatamente isso. É uma costura de um com o outro, como se fosse duas linhas de cores diferentes que vão se completando nessa costura. Realmente foi uma imagem, uma poeta mesmo, né? Muito poética essa imagem que você deu. Porque se eu for voltar no tempo, eu acho que o que começou primeiro, lá no início de tudo na minha vida mesmo, foi a literatura e a poesia. Meu pai era um cara que lia muito, né? Advogado, e ele lia muito, e era poeta também, né? Nunca publicou tal, mas ele tem muitas poesias, infelizmente ele já foi embora. Mas desde criança eu ainda não sabia ler e eu já falava poemas na escola. Eu decorava, aprendendo de ouvido. E então, assim, a poesia e essa coisa de ler, né? Quando eu aprendi a ler, eu me lembro, meu pai fazia uma coisa que eu achava sensacional. Todo sábado, a gente não via a hora que ele chegasse em casa, que ele chegava depois do almoço, do trabalho, porque ele chegava sempre com um livro, um livrinho para cada uma de nós. Então a gente ficava morrendo de vontade dele chegar. Todo sábado a gente ganhava um livro diferente. Então eu ficava ansiosa aguardando o sábado chegar, porque eu queria saber qual seria o livro dessa vez. Ele não dizia? Não, ele não dizia, e eu ficava impressionada. Eu me lembro muito dessa imagem de eu lendo debaixo da mesa. Eu deitava embaixo da mesa, era muito fresquinho, é muito calor lá no interior de São Paulo, onde eu fui criada em Presidente Venceslau. Nasci em São Paulo, mas fui criada em Presidente Venceslau, quase divisa com Mato Grosso, e lá é muito quente. E eu ficava debaixo da mesa, naquele fresquinho, assim, da mesa da copa, né, onde eram servidos os jantares, assim, para as pessoas importantes que chegavam, porque a gente, assim, da ralé da casa, eu comia, fazia as refeições, era na cozinha, né? E eu ficava ali debaixo da mesa, lendo. E gostava sempre de ficar debaixo das coisas, eu tinha muita facilidade de ficar debaixo das coisas, porque eu sempre fui muito pequena, né? E aquilo foi me dando uma coisa literária, de gosto pela leitura, que era aquilo que a gente estava conversando nessa viagem, né, Suzana? Como que a leitura é importante, precisamos de leitor, porque isso me desenvolveu o gosto pela escrita também. E quando eu fiquei adolescente, a minha mãe me colocou no clube do livro, que eu tinha um livro por semana para ler. Era um momento, e até hoje eu tenho essa sensação, quando eu volto de um encontro como esse que a gente teve lá em Portugal, ou quando eu estou imagina, eu estou falando igual português, quando eu estou ouvindo uma entrevista de algum escritor, eu anoto o nome do livro, né, pela televisão, tal, quando eu vou numa livraria, eu tenho até hoje esse mesmo prazer de começar a ler um livro. Então, a literatura sempre teve na minha vida. Eu comecei a estudar mesmo em conservatório com 7 anos de idade. E eu não sei se porque gostava muito ou porque é a minha maneira de ser, levar a sério tudo, eu levo a sério até jogo de dominó. Então, eu me tornei uma excelente aluna do conservatório. Muito cedo eu ganhei o prêmio mais importante de piano que tinha no estado de São Paulo, o prêmio governador do estado, né? Primeira vez que eu vi uma orquestra ao vivo foi em São Paulo, quando eu fui receber esse prêmio. E isso me incentivou a continuar. Eu vim para o Rio de Janeiro porque a minha intenção era ser pianista internacional. Aliás, tinha que ser internacional, né? Realmente uma inspiração. Totalmente. Né? E eu fui fazer a faculdade e os meus professores na faculdade me incentivaram a fazer órgão. Fez faculdade de música? Duas faculdades de música. Uma, eu fiz o bacharelado em órgão, que isso me levou para a Inglaterra, porque eu fui para a Inglaterra ser organista na Inglaterra. Eu dei concertos de órgão na Inglaterra. Que é uma coisa difícil. Dificílimo. De conseguir. Muito difícil de conseguir, e principalmente conseguir se formar, ainda mais com uma nota em órgão, como eu me formei, porque você, para ser organista, você tem que ser um excelente pianista. Então, eu fui incentivada pelos professores de órgão a fazer órgão, porque eu tocava piano muito bem. E isso me levou para a Inglaterra, onde eu fui estudar música na Royal Academy of Music. Quando eu voltei para a Inglaterra, porque eu fiquei lá 2 temporadas, eu fui fazer canto na Guildhall. Porque quando eu fiz faculdade de música, eu me destaquei muito no órgão e no canto, que eu não sabia técnica, e fui aprender. Quando eu fiz a Guildhall na Inglaterra, o professor ficou doido, assim, sabe? Eu me lembro, tenho isso até gravado, dele dizendo, no último dia de aula que eu tive, ele dizendo, fica mais um ano aqui na Inglaterra.
Então, assim, para estudar. Então, você percebe o canto, a música, a literatura foi entrando. E eu sempre escrevi. Só que eu não sabia que tinha algum valor literário. Até o dia que eu fiz um espetáculo de música, de poesia e de teatro chamado Amor Feminino Plural. E a produtora precisava de poesias. E aí foi que eu mostrei as minhas poesias, falei essas poesias no Rio Grande do Sul, sua terra. Uma crítica no jornal desse tamanho, metade da crítica era falando da minha poesia. E ali eu falei, ué, mas então tem algum valor literário a minha poesia? Porque eu achava, você fica achando que só tem valor o que os outros escrevem, você não tem muito noção de si. Foi assim, hoje estou com um disco, fazendo peça de teatro, um livro, Além do Horizonte, Além do Horizonte, vocês. que é a minha primeira poesia. Com um CD, né? Com um CD encartado. Com o CD do audiobook, é um audiobook que tem. E então hoje já tem um CD, escrevi um livro, falta plantar uma árvore e ter um filho, né? E entre outras coisas, né? Quer dizer, você também, como atriz, né, Thelma? Atriz, você tem feito roteiros e tem trabalhado nesses roteiros o casamento entre poesia, literatura e o canto, né? Como aconteceu nesse show Thelma em Pessoa, né? Que você lê, fala poemas da pessoa e canta, né? E acompanha, e o roteiro é seu, a produção é sua. E queria que você falasse um pouco desse show e um poema desses da pessoa para o deleite aqui dos nossos espectadores. Então, esse espetáculo surgiu praticamente 3 anos atrás, quando o tema do Congresso de Poesia, o Congresso Brasileiro de Poesia, lá em Bento Gonçalves, o tema seria Fernando Pessoa. E o Baca, Ademir Baca, poeta também, me perguntou se eu tinha alguma coisa para fazer, porque ele queria muito, ele já tinha me visto enquanto cantora, já tinha me visto fazer esse espetáculo lá de Porto Alegre, eu fiz em Bento Gonçalves também, já tinha me visto enquanto atriz, e ele falou, você tem alguma coisa de Fernando Pessoa? Eu falei assim, cara, eu não sei fazer as coisas assim, por encomenda desse jeito, mas eu vou pensar. Comecei a ler tudo do Fernando Pessoa, e de todos, né, os heterônimos, né, e eu, naquele momento, porque é uma questão muito de momento, né, Suzana, como a gente está, né, eu fiquei apaixonada pela poesia do Álvaro de Campos. Fiquei apaixonada pela expressão dele, pelo sarcasmo, pela ironia, pela coisa política. Eu fiquei muito impressionada. E, principalmente, o que me atraiu muito a fazer o Álvaro de Campos foi a ode que ele escreveu em homenagem ao Walt Whitman, que é um dos meus autores preferidos, né? Eu ainda quero fazer um trabalho em cima da poesia do Walt Whitman, né? Como atriz. É um dos meus poetas. Eu amo o Walt Whitman. Eu digo para todo mundo isso, Suzana. Eu digo assim, que houve 3 homens que mudaram a minha vida enquanto pessoa, interiormente. Pelas coisas que disse, pelas coisas que foi. Porque não adianta só dizer, né? Tem que ser. Jesus Cristo, a pessoa dele, as coisas que ele fez e disse. Rainer Maria Rilke e o Walt Whitman. Foram os 3 homens que mudaram a minha vida. Então, aquilo dessa ode dele para o Walt Whitman, eu falei, cara, eu tenho que fazer Álvaro de Campos. Então, bolei, lendo tudo, fiz o roteiro e chamei a Mônica Serpa para me dirigir e o Alexandre Moreno para fazer a direção de ator, né? E então, fizemos o espetáculo lá, até a Carmen Moreno, que está aqui hoje também, estava lá, né, assistindo, e foi uma coisa que teve uma recepção, sabe, uma receptividade por parte das pessoas incrível. Esse é o ano do Álvaro de Campos, 120 anos do Álvaro de Campos. E foi aí o Vilmar Silva estava lá nesse congresso e falou do Portuguesias, de lá do congresso de Flamalicão. Ele viu esse espetáculo que eu fiz do Thelma em Pessoa e ele falou assim, Thelma, eu queria que você reservasse a sua agenda, porque eu quero você fazendo o Thelma em Pessoa, eu quero que você feche o congresso com esse espetáculo. Eu achei uma responsabilidade incrível, né? Eu fiquei nervosíssima. Eu fico nervosa até para cantar uma música ou falar um poema, né? E acabou que fui fazer e foi essa coisa que tive essa recepção tão maravilhosa lá por parte dos portugueses.
engraçado, porque aqui no Brasil falaram, você vai fazer Fernando Pessoa para português? Que coragem! Fiquei até meio medrada assim com isso, cara. Mas foi uma recepção tão maravilhosa. Agora, Suzana, todos os poemas são muito grandes, então eu fiquei pensando no início do espetáculo, onde eu faço aqueles pequenos textos do Fernando Pessoa, que são lindos, são muito, alguns ácidos, sempre ele vai na veia, né? Mas eu vou então falar 3 deles. Tá bom. Durmo com a mesma razão com que acordo, e é no intervalo que existo. É sempre de nós que nos separamos quando deixamos alguém. É sempre de nós que partimos quando deixamos a casa, o campo, a margem ou o cais. Nossa, isso pra mim é demais. Puxa. Que maravilha. E assim, a última, né, que eu achei muito interessante, porque ele falando de si mesmo, e ele é tão legal quando a pessoa ironiza a si mesmo, porque fica tudo certo, né? Eu tolero me achar feio, porque os feios também são amados, e às vezes até por mulheres. Então fica aí um pouquinho do Thelma em Pessoa, que eu espero colocar em cartaz aqui, e quero também, já estou com isso na cabeça de fazer o espetáculo que você me sugeriu. Vamos, assim, segredo, mas com certeza vai estar o seu dedinho lá da sua sugestão, que tudo começou em Portugal. Que bom, que bom. Agora, então, um poema do Além do Horizonte, né? Que nós falamos agora, você falou poemas do Pessoa, do Thelma em Pessoa, agora Thelma por Thelma, em Thelma, né? Vamos ler aqui um poema seu. Claro. A gente continua a conversar um pouquinho mais e... Que difícil escolher, né? É como a escolha de Sofia, né? Eu acho, Suzana, caramba, meu lugar, da onde eu vim, ou cadê você, meu pai? De onde você quiser. Então, já que começa de onde eu vim, vou aproveitar a sua frase. De onde eu vim, criança vai à escola. Criança brinca de roda, brinca de pique. Criança brinca com terra, brinca com lama. Se lambuza, se esparrama na grama. De onde eu vim, a habitação é um direito. Tem árvore no quintal, tem fruta na árvore, se come fruto do pé, no pé, se lambuza a boca, a mão e a roupa. De onde eu vim, se conhece o fruto, antes da flor. É pela folha, formato da folha, cheiro da folha. E o fruto é doce como doce de arroz doce. De onde eu vim, se gasta tempo para ver as estrelas, para ver o luar. Se vê da varanda, se vê da calçada. E entre uma estrela e outra, se cumprimenta quem passa. E quem passa é boa praça, e o cumprimento é de graça. De onde eu vim, se gasta tempo com conversa, se fala o que pensa, se lê pensamento, olhos nos olhos, sinceridade, lealdade. Amigo é para sempre, amizade é verbo, doação e extinção, inspiração para canção. Então é uma canção, né? E essa canção, Musicou? quem musicou, quando eu terminei esse poema, eu me lembro, anos e anos atrás, eu me lembro que eu pensei no Geraldo Azevedo. Falei, cara, isso tem a ver com o Geraldo Azevedo, porque ele entende disso, porque da onde ele veio é assim. De onde veio a Thelma? Eu vim de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Eu digo que vim de lá porque, na verdade, nasci em São Paulo, mas fui criada a vida toda em Presidente Venceslau, né? Com quintal, né? Com manga. Eu conheço o fruto mesmo pela folha, sabe? Essa coisa é muito verdade, né? E aí, quem musicou lindamente, que ficou uma coisa meio baião, sabe? Ficou lindo, foi justamente o parceiro do Geraldo Azevedo, do Geraldinho, que é o Geraldo Amaral, que eu cantei uma música dos dois, Quem Merece, no meu CD. Então, a nossa amizade começou daí. Eles adoraram a interpretação que eu dei a essa música e ficamos amigos e ele musicou. Eu estou doida para gravar essa música. Tem mais um poema aí que eu acho que dá tempo? Eu tenho. Então, esse daqui é um poema que eu fiz para o show do Chico Buarque, né, que era intitulado Thelma canta Chico Buarque.
Chico Buarque na dramaturgia brasileira, que eu fiz um show só de músicas que o Chico fez para teatro e para cinema. E entre uma música e outra, eu falava coisas dele, textos dele. Mas aí, para esse filme, Perdoa-me por me traíres, eu precisava de um poema que ele não tinha, e eu não tinha visto nenhum poema que falasse sobre a traição da mulher, do ponto de vista da mulher. Aí, escrevi e deu nisso. Além do Horizonte, que é o que intitula o livro. Aprendi desde criança, na barra da saia de minha mãe, tias e vizinhas, que traição é pecado, é desacato, é desrespeito. Quando o assunto não era a traição do fulano, elas trocavam receitas de bolos e doces. Não trocavam experiências, não falavam de sexo, não falavam de vida. Eram mal amadas, bem arrumadas e desamadas, secas como uva passa, sem cheiro como fruta de véspera, sem graça na alma. A traição dos homens as consumiam e se orgulhavam da própria fidelidade. E nessa prisão, sem sol, sem ar, sem água, elas iam murchando, não percebendo que o tempo passa, perdendo o viço do olhar, do andar. Nunca entendi por que tanto peso à traição. Talvez porque lhe dessem o seu devido valor, só que um valor ao contrário. No fundo sabiam que, além do horizonte, não há abismo nem morte, mas vida, calor e sorte. Hoje eu traio o meu amor, e é quando eu mais amo o meu amor. Não é amor de culpa, é amor de saudade, amor de afeto. É quando vejo o que ele tem de melhor e não o culpo do desafeto, não o culpo dos seus defeitos. Vou para lá, para além do horizonte, e volto inteira, renovada, volto bem-humorada, volto em paz, volto mulher, fêmea no cio. Sem perceber, me libertei, furei o cerco, não repeti a história ancestral. Maravilha, Thelma. Obrigada, Muito Suzana. bom. Muito obrigada. Então, Thelma, vamos esperar agora pelas próximas produções, né? As próximas peças, os musicais, enfim, todos os projetos que você tem sempre, muitos. Tô com alguns aí, mas tem uns projetos aí que, assim, a nível literário, a nível mesmo, não meu, projeto que a ideia é minha, mas não que seja para exaltar qualquer trabalho meu, mas eu estou com um projeto para exaltar o trabalho dos nossos poetas. E eu te aviso para a gente falar sobre isso. Obrigada. Falamos ao mesmo tempo. Essa foi Thelma Costa para o Livros na Mesa.